Lavai-vos, purificai-vos, a maldade de vós tirai. Lavai-vos, purificai-vos, a maldade de vós tirai. O mal deixeis de lado, vosso olhar ao bem voltai. O mal deixei de lado, vosso olhar ao bem voltai. Lavai-vos, purificai-vos, a maldade de vós tirai. Lavai-vos, purificai-vos, a maldade de vós tirai. O mal deixeis de lado, vosso olhar ao bem voltai. O mal deixeis de lado, vosso olhar ao bem voltai. Lavai-vos, purificai-vos, a maldade de vós tirai. Lavai-vos, purificai-vos, a maldade de vós tirai. O mal deixei de lado, vosso olhar a bem voltai. O mal deixei de lado, vosso olhar ao bem voltai. Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente querida, gente amada, até o mês de julho estarei apresentando uma série de programas especiais aqui no canal Paz e Bem sobre o 15º Intereclesial da SEBS, que acontecerá na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, entre os dias 18 a 22 de julho de 2023, tendo como tema SEBS, Igreja em Saída na Busca da Vida Plena para Todos e Todas. E o lema, inspiração bíblica: vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra. Este é o nosso terceiro encontro Paz e Bem especial. No site SEBS do Brasil, encontramos um vasto material sobre a memória dos intereclesiais da SEBS. O Paz e Bem de hoje aproveitará este material de forma reduzida por causa do nosso tempo, mas você pode e deve dar uma passeada pelo site SEBS do Brasil. Joga aí, SEBS do Brasil, vai aparecer. A cada programa Paz e Bem especial, irei fazer a memória dos intereclesiais de 5 em 5
do primeiro até o 15º. Então hoje será do 6º ao 10º encontro intereclesial da SEBS. O 6º encontro intereclesial da SEBS aconteceu na cidade de Trindade, em Goiás, de 21 a 25 de julho de 1986, e teve como tema Povo de Deus, SEBS, Povo de Deus, em busca da Terra Prometida. O 6º encontro vai ter uma participação de 1.647 pessoas, das quais 742 eram representantes das bases, 203 agentes de pastoral, 30 assessores, 51 bispos, 16 representantes de igrejas evangélicas, 10 representantes dos povos indígenas, 56 observadores latino-americanos, 35 observadores nacionais, 17 observadores de outros países, além do pessoal da imprensa, documentação e equipes de serviço. O novo jeito de ser igreja, que caracteriza a SEBS, foi um dos temas de reflexão e aprofundamento que surgiram neste encontro. Clodovis Goff destacou 3 ideias fortes que definiram este modo de ser igreja. 1. A palavra de Deus. Palavra de Deus. 2. A participação. 3. A luta. A analogia da roda serviu para ele demonstrar melhor a experiência das comunidades com um conjunto organizado. O eixo é a palavra de Deus. Os raios são os ministérios, as tarefas. O aro são as lutas das comunidades, que fazem o povo caminhar na história. Bonito, né? Outro aspecto relevante do 6º encontro foi a reflexão sobre a especificidade da luta das mulheres, dos negros e indígenas. É um marco na caminhada da SEBS, pois se reconhece agora outros planos de opressão social: a racial, a étnica e a de gênero. 2 outros temas assumirão um lugar de destaque nos encontros subsequentes: a questão latino-americana e o ecumenismo. 7º encontro intereclesial da SEBS aconteceu entre os dias 10 e 14 de julho de 1989, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E tinha como tema SEBS, Povo de Deus na América Latina, a caminho da libertação. O 7º encontro acontece, portanto, num delicado momento da conjuntura eclesial, quando havia suspeitas e acusações contra teólogos, Leonardo Boff, Carlos Mestres. Havia uma desarticulação de projetos pastorais de largo alcance, que estavam em sintonia com a causa popular. Algumas autoridades eclesiásticas começaram a publicar artigos cheios de interrogações sobre as experiências das SEBS. A partir do lema SEBS, Povo de Deus na América Latina, caminho da libertação, foram apontados a eclesialidade da SEBS, o seu rosto latino-americano e sua relação com a libertação. Outras questões consideradas pertinentes foram destacadas: a solidariedade latino-americana, fé e política, a mística libertadora,
a caminhada ecumênica, a questão urbana, a maior articulação das SEBs, dentre outras. Apesar da delicada situação eclesial, o sétimo intereclesial foi uma expressão viva do apoio da Igreja brasileira à experiência eclesial das SEBs. A presença de quase 90 bispos católicos, de toda a presidência da CNBB, de tantos leigos, religiosos, sacerdotes e pastores, de diversas denominações religiosas, já sinalizava a aprovação e esperança no vigor das SEBs, como presença de vida para toda a Igreja Universal. A questão ecumênica foi um dos destaques do sétimo encontro intereclesial. Com relação aos povos indígenas, a aparição de um novo rosto de Deus através de cada povo indígena foi significativa. A dimensão celebrativa foi um outro traço marcante. Desculpa. Oitavo encontro intereclesial das SEBs, Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1992, tema SEBs, povo de Deus, renascendo das culturas oprimidas. Acontece esse encontro de 8 a 12 de setembro de 1992, quando toda a sociedade civil unia-se contra a corrupção do governo Collor, que acabou levando ao impeachment. A situação eclesiástica era desfavorável. O encontro contou com a participação de 2.238 delegados brasileiros, representando suas comunidades, bem como 88 de outros países da América Latina e Caribe. Entre os participantes, 1.469 eram leigos, 335 religiosos, 98 bispos, dos quais 66 católicos, 50 assessores, 106 evangélicos, dos quais 35 pastoras, 43 indígenas, um pajé, uma mãe de santo, além das 40 equipes de serviço. O tema da cultura, como eixo nucleador do encontro, definido em virtude da sintonia com o tema da Quarta Assembleia Episcopal Latino-Americana em Santo Domingo, que se realizaria um mês após o intereclesial, acrescentou um elemento novo na tradição dos intereclesiais. Além disso, a temática da inculturação nas SEBs foi causa de um certo constrangido conflito, pois tocava na questão de que a Igreja, com relação à cultura, se reveste de um papel opressor, já que ela se mostra marcada por uma cultura branca, uma cultura machista, uma cultura ocidental, e que em seus centros de poder sente dificuldade com a enculturação profunda da fé, profunda da liturgia, da canonística no mundo negro, ameríndio e feminino. O oitavo encontro demonstrou um amadurecimento litúrgico e espiritual das SEBs. Calaram-se os discursos para que a palavra de Deus soasse. O nono encontro intereclesial das SEBs aconteceu em São Luís, no Maranhão, em 1997, com o tema SEBs, Vida e Esperança nas Massas. Ocorre de 15 a 19 de julho de 97, foi o primeiro encontro dentro do perfil definido no diálogo SEBs e CNBB. Católico, porém aberto ao ecumenismo e ao diálogo
interreligioso. O contexto social estava marcado pela hegemonia do neoliberalismo, que provocava o recuo de todo pensamento alternativo. O contexto eclesial era o do pós-Santo Domingo, marcado pela consolidação do centralismo eclesiástico. O Intereclesial do Maranhão contou com a participação de quase 3.000 delegados. Os pontos marcantes tratados no Intereclesial foram os seguintes: catolicismo popular, raízes indígenas e africanas da religião popular brasileira, pentecostalismo, SEBS e o povo negro no Maranhão, o movimento popular, SEBS e massa, cultura indígena e cultura de massa. Nos dizeres de Reginaldo Veloso, o 9º encontro intereclesial da SEBS não pôde ser menos do que um amplo e vibrante Magnífica. O 10º encontro intereclesial da SEBS, Ilhéus, Bahia, ano 2000. Tema: SEBS, Povo de Deus, 2000 anos de caminhada. Ocorre entre 11 e 15 de julho de 2000. 3 momentos formaram o eixo metodológico das reflexões. O primeiro, a memória, recuperando a caminhada pessoal de cada participante. O segundo, sonhos, despertando a utopia de uma igreja e uma sociedade novas. E o terceiro, compromisso para com a igreja e para com a sociedade. Outras questões surgiram e foram motivo de atenção, como a questão das celebrações das SEBS e a Eucaristia, a diferença do ecumenismo no encontro e nas bases, a tensão entre SEBS e renovação carismática, a relação entre SEBS e clero, destacadamente o clero mais novo, que se compromete cada vez menos com as SEBS, e a questão indígena. Participaram 3.036 pessoas no 10º Intereclesial. O tema: SEBS, Povo de Deus, 2000 anos de caminhada, resumiu o olhar voltado para o passado, levantando a herança evangélica vivida pela igreja nos seus 2000 anos de existência e pela SEBS nos seus 3 decênios de existência no Brasil. Para o futuro, se projetaram 3 perguntas: o que conservar integralmente? O que manter, mas com alterações? O que criar de novo? No 10º encontro, apareceu explicitamente a centralidade da Bíblia. A Bíblia é lida e celebrada e torna-se fonte de vida. Assim sendo, foram pedidos cursos bíblicos. O trabalho do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos foi amplamente reconhecido. De resto, podemos constatar que há 3 características que marcaram presença nos intereclesiais de maneira ora mais, ora menos acentuadas. A referência à palavra de Deus, considerada sempre como o núcleo fundante e elemento de identidade e da vida das SEBS. As celebrações como ponto alto dos encontros. E a comunhão eclesial existente, seja por causa da presença de padres e bispos, seja pela maneira com a qual as SEBS testemunhavam sua relação com a estrutura eclesiástica e seus pastores. Esses foram os encontros, resumidamente, que fazemos memória hoje, nesse Paz e Bem especial.
E antes de terminarmos, eu lembro com carinho de palavras do querido Faustino Teixeira, nesse livro aqui, ó, Comunidades Eclesiais de Base, Bases Teológicas, da editora Vozes, que anima e que fortalece as comunidades. Faustino diz assim: os leigos encontraram nas pequenas comunidades condições particulares para o seu crescimento. São incentivados a recriar, em colaboração com seus pastores, as bases da pastoral, de forma a explicitar uma fisionomia de igreja mais fraterna, participativa e comprometida com a causa da justiça. Os leigos nas comunidades eclesiais de base emergem, portanto, como sujeitos eclesiais, criadores e dinamizadores de valores eclesiológicos. Na experiência das comunidades eclesiais de base, o conceito de igreja, povo de Deus, ganha um conteúdo histórico-social concreto. Deixa de ser simplesmente uma ideia teórica ou metafórica para realizar-se na prática efetiva da igreja. Nessas comunidades, os leigos experimentam de fato esta consciência de serem membros do povo de Deus. A participação da mulher dentro da comunidade é prioritária. É de grande validade, não só na reflexão, como nas atividades, nos trabalhos do dia a dia. A mulher está sempre presente nas visitas que são feitas nas famílias mais carentes, procurando promover, conscientizar, animar, evangelizar. As mulheres nas comunidades realizam um trabalho celular, de sustentação do ânimo comunitário, de estabelecer contatos entre as famílias, promoção, local de encontros, de conscientização permanente, bem como marcam sua presença nas ações mais amplas de reivindicação, resistência e organização popular. Atuam com dedicado empenho na catequese, nas celebrações, na pregação dos sacramentos, nos grupos de base. É verdade que elas encontram ainda resistências por parte de uma tradição machista que ainda não se abriu devidamente à questão da participação ativa da mulher. Entretanto, um movimento mais forte vai no sentido de sua progressiva participação, valorização. As mulheres vão assim se impondo na prática e evidenciando a sua condição de sujeitos na vida comunitária e eclesial, como igualmente explicitando que sua luta de libertação não se realiza principalmente a partir de considerações sobre a igualdade dos sexos, mas a partir de uma praxis comum de homens e mulheres por uma libertação integral. Gente querida, gente amada, espero que vocês estejam gostando de toda essa história contada com muito amor e carinho. Assim é o programa Paz e Bem, memória e compromisso. Paz e bem, vida longa e próspera.